Graça e paz, amados. A palavra de hoje se encontra no livro de Atos, capítulo 11, a partir do verso 19. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição, desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. E em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Glória a Deus, meus queridos. Nós sabemos que muitas pessoas sofrem com os efeitos do pecado. E um dos efeitos do pecado é a distorção da nossa visão. Muitas pessoas, por causa do pecado, não conseguem enfrentar os seus problemas, sejam eles de ordem pessoal, emocional, profissional, sentimental, familiar. Todos os problemas, por causa do pecado, se tornam em cadeias, em cativeiros. Infelizmente, o domínio do pecado tira-nos a visão correta dos problemas, das dificuldades e também das soluções que podemos encontrar. Mas aquele que está em Cristo não enxerga os problemas da vida como cativeiros. Pelo contrário, há, com certeza, na mente de cada um de nós, algo que marca a nossa infância. Uma das brincadeiras que meus filhos, e eu também, quando era criança, há pouco tempo, gostava, era brincar no pula-pula. Ou, se preferir, na cama elástica. Quando estamos ali pulando, temos uma sensação tão gostosa de liberdade. Pulamos tão alto, chegamos tão alto. Isso nos traz muita alegria. Na verdade, quem vive sustentado pela fé do Senhor Jesus enxerga os problemas como uma cama elástica, como um pula-pula, como um trampolim. Os problemas para aquele que tem fé são, na verdade, um trampolim, uma cama elástica que nos faz pular mais alto, que nos faz saltar mais alto, que nos faz crescer e amadurecer espiritualmente. Isso aconteceu com a igreja do Senhor. Houve perseguição, houve a morte de Estevão, mas os problemas não foram um cativeiro para a igreja. Os cristãos do século I não pararam para chorar em depressão, em desânimo. Pelo contrário, isso foi um trampolim para que eles pudessem avançar, para que eles pudessem a cada momento continuar a pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Iam por toda parte pregando primeiro aos judeus, o povo escolhido de Deus, mas a fé aumentava e muitos cristãos de outras regiões, como os cipriotas, como os sirineus, começaram a pregar também aos gregos. E essa palavra maravilhosa, querido, quando você, pela fé, supera os seus problemas, você consegue ter a certeza e a convicção, a real ação divina na tua vida. Você consegue perceber que a mão de Deus está sobre você.
e a mão de Deus estava sobre eles, porque Deus, através de cada um dos seus filhos, através da pregação do Evangelho, que é o poder para a salvação de todo aquele que crê, estava vendo os corações se abrindo. Muitas almas aceitando o Senhor, e isso estava correndo por toda aquela região. Chegou a Jerusalém, a igreja de Cristo em Jerusalém ficou sabendo que Antioquia estava cheia da glória de Deus, e então enviou Barnabé, um servo de Deus humilde, bom, cheio de amor, cheio de fé, cheio de esperança. Ele chega ali e se alegra porque viu a graça de Deus sobre toda parte. A igreja que estava passando por perseguição, muitos cristãos morrendo, mesmo assim continua firmado na fé, na palavra, nas promessas do Senhor Jesus, espalhando graça por todo mundo. Você está enfrentando crise, Jesus está com você. Você está enfrentando desemprego, está enfrentando uma luta no seu relacionamento, uma crise no seu casamento, está enfrentando uma enfermidade, passou pela perda de alguém amado, mas saiba que Jesus está com você. Não desista, não deixe que os seus problemas, as suas crises te levem a viver num calabouço, num cativeiro. Pelo contrário, se aproprie da fé que Deus te deu e use esses problemas como uma cama elástica, como um pula-pula, para que você salte mais alto, para que você seja usado pelo poder do Espírito Santo para continuar pregando o Evangelho, vivendo um tempo de milagres, alcançando vidas ao seu redor, encorajando pessoas para viver pela fé, como Barnabé fez. O que seria do Evangelho se não fosse Barnabé? Diante de tanta graça, tantas almas rendendo-se a Jesus, Barnabé disse: eu não vou dar conta de tudo isso sozinho, eu preciso de alguém. E Deus colocou, através do Espírito Santo, no coração de Barnabé o apóstolo Paulo, que estava no começo da sua fé cristã, que estava desacreditado da igreja, porque ele era o perseguidor da igreja, muitos tinham medo dele, mas Barnabé enxergava com os olhos do amor de Cristo Jesus. Barnabé foi atrás de Saulo, foi atrás de Paulo, trouxe ele e durante um ano inteiro preparou o apóstolo Paulo para ser esse grande missionário, esse grande apóstolo que foi usado por Deus para incendiar a Europa, a Ásia, com o poder do Evangelho, e esse poder pôde chegar até nós aqui no Brasil, no continente americano. Deus faz tudo perfeito, querido. Não deixe que os seus problemas sejam cativeiros, mas por meio da fé, deixa que o Senhor transforme o cativeiro do problema numa cama elástica, num pula-pula, para que você possa, assim como as crianças, saltar mais alto, saltar por cima dos problemas e ainda preservar e continuar com a alegria do Senhor, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, graças te damos, ó Pai, por mais uma palavra poderosa. A palavra de Deus não volta vazia, a palavra de Deus que nos encoraja, que nos cura, que nos liberta, que nos transforma. Que cada vida que está recebendo essa mensagem nesse dia seja impactada pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Teu Santo Espírito, e viva um tempo de milagres, viva um tempo de fé para conseguir saltar os problemas, para conseguir ser transformado, amadurecido e quebrantado, para continuar anunciando a boa nova do Senhor Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, querido. Continue compartilhando esse vídeo com aqueles que você ama. Continue dando o seu like, o seu comentário, e continue também aqueles que não são inscritos, se inscrevam nesse canal, para que esse canal continue sendo usado para a glória do Senhor, para alcançar almas no mundo inteiro. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.